Opa, e aí galera, hoje eu vim aqui trazer um vídeo da Fandation. No caso, eu tô aqui de volta no canal. Fiquei 2 semanas sem trazer nenhum vídeo, mas agora eu tô de volta. Eu vim aqui para trazer um vídeo da Fandation sobre a função, não, a Fundação SCP conteria os algo. Os algo é uma entidade maligna, uma entidade cósmica maligna da internet, que a internet criou. E é isso, bora ver o que ela fala sobre isso. Simbora. E aí, meus príncipes, continuando com o tipo de vídeo que vocês estão gostando das criaturas que a Fundação conseguiria ou não conter, eu recebi uma sobre esses outros vídeos aí que ela fez. Depois eu vou fazer um vídeo reagindo também. Mas eu quis reagir esse vídeo aqui, que é o mais recente, porque é o mais recente, né? Então pra mim é mais viável reagir a um vídeo recente, que pode, pra mim, é melhor, tem mais alcance. Reagir a vídeos mais recentes dela. Mas depois eu vou reagir esses dois vídeos aí antigo dela. Antigo entre aspas, né? Tá errado. Aos vídeos anteriores, certo de se falar. Bora lá. sugestão do Zalgo, essa coisa horrorosa que vocês estão vendo aí na tela, que inclusive muitos comparam com o Rei Escarlate. Então, como sempre, antes de Pior que parece mesmo Rei Escarlate com os algo, essa figura cadavérica vermelha. Parece mesmo. começar, se inscreve aí e dá uma hypada no vídeo para ajudar a aumentar o alcance dele. E agora vamos descobrir quem é essa criatura chamada de Aquele que Corrompe. Zalgo é algo horrível. Zalgo é algo que está chegando. Ele vai chegar logo logo. Ele vem. E ele espera atrás da parede. Ele é uma desgraça que está à espreita. É paciente e inevitável. Essa entidade que uma vez ganhou o nome de Zalgo é a mais sinistra quando o assunto é o caos e a destruição da realidade. Ele é uma força que pode causar insanidade e causar o fim do mundo. Ele encarna uma espécie de forma de horror cósmico, representando uma ameaça omnipresente e que desafia destruir a ordem e a sanidade. Ele também é chamado de mente coletiva nespertiana, sugerindo que ele é uma consciência coletiva em vez de uma única entidade. Eu acho que ele é a manifestação da consciência de tudo o negativo, de todos os pensamentos e as intenções negativas numa só essência. É o que eu acho. Resumindo, o Zalgo é uma entidade de puro caos, uma criatura maligna e caótica, que encarna a destruição, a decadência e a ausência absoluta da ordem. Mesmo que muitos falem que a verdadeira aparência do Zalgo é desconhecida, abstrata ou incompreensível, existe uma representação que diz que ele é uma abominação sem olhos e com 7 bocas. Nas suas mãos, ele segura objetos cósmicos de um poder gigante. Na mão direita ele tem uma estrela morta, simbolizando um poder profundo e destruição do universo, enquanto na mão esquerda ele segura a vela cuja luz existe sombra, que está manchada do sangue de Amdaigar, o seu maior inimigo, a entidade que representa a vida e a ordem. Das suas 7 bocas, 6 falam em várias línguas incompreensíveis, mostrando ainda mais a sua natureza alienígena e os limites da compreensão humana. A 7ª boca, no entanto, tem um único propósito bem macabro, que é cantar a canção que acaba com a Terra, algo tão potente que é capaz de destruir tudo. O texto Zalgo é um texto amaldiçoado ou texto com falhas. É uma representação digital da influência do Zalgo e que mostra bem a sua identidade, porque esse texto abusa de vários caracteres específicos do Unicode, que é um padrão internacional de códigos únicos para cada caractere, fazendo com que vários caracteres fiquem um em cima do outro, deixando um texto poluído e confuso. Isso transmite bem o que o Zalgo é, até mesmo de um jeito digital e simples, mostrando a corrupção e desordem. Até agora vocês já devem ter entendido que o Zalgo não é meramente um monstro físico que pode ser contido ou derrotado por meios convencionais. Ele é uma força conceptual que pode infiltrar e destruir. Conceptual? Primeira vez que eu escuto esse termo. Conceptual. Conceptual. E a realidade e a consciência de dentro para fora. E só de pensar que ele sequer tem um corpo tangível é aterrorizante. Ele é um horror cósmico que não dá para escapar e que continua além da compreensão. Os poderes do Zalgo, obviamente, são voltados para o objetivo dele de destruir e causar o caos. Afinal, ele é a personificação dele. E eu só vou passar por cima dos principais, porque são muitos mesmo. O Zalgo tem a chamada manipulação das almas, que é a capacidade de controlar as almas do jeito que ele quiser, inclusive destruindo elas. O ponto auge desse poder é a canção da alma, que é uma bela música que é cantada pela 7ª boca dele e que é capaz de devorar as almas do planeta inteiro.
Ele também tem a manipulação mental e de insanidade, como já falei antes. Ele confunde o pensamento Também das já é pessoas esperado e disso até dele. mesmo cria pensamentos que levam a pessoa até mesmo a se desviver. Apenas a presença dele pode causar um vórtice de loucura, que também é chamada de manipulação de insanidade tipo 3, criando um tormento psicológico Tipo gigante 3. e que não dá pra reverter. Então tem isso, nível, tipo de manipulação. Porque você já falou nível 3 é porque tem várias variações, né? Nível 1, nível 2, nível 4, né? Tem a manipulação da realidade conceitual, podendo corromper o próprio tecido da realidade, mudar o clima do planeta, causar falhas em espaços-tempos e Caraca, manipulação conceitual. Caraca, poderoso. como ele manipula o conceito, ele pode criar e destruir ele, fazendo construções absurdas e sem sentido, como por exemplo, uma armadura esculpida no sofrimento das mães. Essa coisa tem vários tipos de imortalidade, sendo do tipo 1, 3, 7, 8 e 9. A existência dos algo é abstrata e incorpórea, funcionando como uma mente coletiva e caótica, tendo também uma existência metafísica do tipo 3 e possivelmente 4, sendo totalmente separado da realidade, permitindo que ele exista fora da realidade normal. Isso já inclui a manipulação dimensional e espacial, sendo ele capaz de ir para várias dimensões diferentes, influenciando Caraca, eu não sabia que ele era tão apelão assim. Caraca. Zago é muito sinistro, você é doido. e modificando elas, distorcendo, duplicando e até criando cópias, dentre vários outros poderes como metamorfose, criação de ilusões, invocações de bestas que devoram almas, necromancia e outras infinidades de coisas. A canção da alma que vai sair da sétima boca do Zalgo, quando ele decide destruir a existência, significa que o objetivo final dele não é apenas destruir a matéria, mas sim deixar para trás apenas o vazio do caos. Como se não fosse o bastante, ele tem o chamado conhecimento antigo, que é o conhecimento de todos os mundos, dimensões e conceitos, sendo até mesmo mais rápido do que a luz e sendo infinitamente resistente. Se formos imaginar um tamanho físico para ele, existem descrições que dizem que ele é grande o suficiente para segurar uma estrela morta na mão. Além de, claro, nenhuma novidade, ele conseguir controlar o próprio tamanho. E como um ótimo ser demoníaco, ele claramente teria um exército cruel igual ao líder, criados por ele mesmo. Alguns até podem surgir em formas alternativas e são separados por habilidade, capacidade e força. Ele pode criar essas criaturas com base em humanos, demônios, mutantes, híbridos, zalgolianos e ciborgues. E essas coisas estão no Palácio do Zalgo. Zalgolianos. Não faço a menor ideia do que seja isso. Dentro Zalgolianos. do submundo de Nesperdia. Resumindo, muitos acham que o terror do Zalgo começa apenas pela sua aparência sem olhos e 7 bocas, mas o verdadeiro terror é a sua existência abstrata e incorpórea, surgindo apenas como uma ideia para representar o caos, e sendo inevitável. Ele mesmo pode e vai dar um fim a tudo que conhecemos e tudo que nem sequer chegamos perto de conhecer. Mas vamos para o que interessa, que é se existe a possibilidade, nem que seja mínima, da Fundação SCP. Pior que eu creio que o nível de que foi descrito os algo, a fundação não tem nenhuma chance. Pelo que eu sei. Bora ver o que ela vai falar. Conteus algo. E se tratando dessa entidade, que é várias vezes até mesmo comparada com os deuses antigos do HP Lovecraft, sendo o próprio caos, existindo antes da realidade, espaço e tempo, e Eu acho que o Zalgo é mais poderoso que os deuses Lovecraftianos. Eu acho. existindo até mesmo antes da própria criação. Isso significaria que a Fundação usaria tudo que ela tem de mais potente para tentar bater de frente com ele, sendo até mesmo outros SCPs de manipulação de realidade. A Fundação se dedica todos os dias a manter a normalidade. Já o Zalgo, por sua vez, é o oposto do que a Fundação prega. Ele destrói e corrompe a realidade o quanto ele quiser. E lembrando que ele não é meramente uma ameaça física, e não seria uma simples restrição física que conseguiria prender ele. Nesse caso, a Fundação estaria tentando prender o próprio conceito de caos, o que é literalmente inatingível. Isso chega até a ser meio filosófico, porque a própria natureza do Zalgo e a missão da Fundação é incompatível. E aqui nós temos umas classificações além das classes primárias, como Safe, Euclídeo e Keter, que significa que uma anomalia não pode ser contida, ou que futuramente a Fundação já espera que ela consiga escapar. A maioria delas representam um cenário de fim de mundo e precisam de muito esforço para tentar conter as entidades dessa classe. A outra menos conhecida é a Archon, que são anomalias que teoricamente poderiam ser contidas, mas não são contidas de propósito por causa da dificuldade ou dos efeitos colaterais que aconteceria se elas fossem presas.
Essa classificação eu não conhecia não. Acron. É o que? Acon. Temos também a Ticonderoga, que são anomalias que não podem ser contidas, mas também que não precisam ser contidas, seja por falta de conhecimento ou recursos para contenção. Outra classificação é essa, que eu não conheço. Todas essas várias classificações existirem mostra que os métodos que a Fundação usa para conter pode variar muito, sendo bem flexível dependendo da situação e da anomalia que eles estão tentando enfrentar. E claramente que o potencial que os Algo têm de destruir o mundo mostraria que ele receberia a classificação de Apollyon. Mas será que nesse caso daria para simplesmente colocar ele numa caixa e dizer que é Apollyon e acabou? Não. Simplesmente não dá. Só a presença dos algo pode distorcer a realidade e a canção da alma pode destruir a existência. Colocar uma simples classificação seria como uma ofensa para o tanto que ele representa. Ele desafia toda a estrutura de classificação das anomalias. Ele desafia todas as classes e a Fundação teria até mesmo que repensar o que realmente significa a contenção de uma anomalia. Pior que é verdade, porque o nível de poder que os algo têm para a Fundação pensar, cogitar em querer prender um ser desse nível é complicado demais. A única Chega pra mim ser impossível, pra mim impossível. entre aspas, fraqueza que é conhecida dos algo é que ele de alguma forma precisa ser invocado para se manifestar totalmente numa dimensão. Se a manifestação completa dele depende da invocação, a estratégia da Fundação poderia mudar de uma contenção direta para impedir que esse tipo de invocação ou ritual acontecesse. Mas mesmo assim, apenas a existência dele representa uma ameaça, e com apenas uma parte dele se manifestando, isso poderia causar uma corrupção quântica, distorcendo vários pontos da realidade. A Fundação até tenta bater de frente com criaturas multiversais como o Rei Escarlate, por exemplo, mas nesse caso ela está trabalhando dentro de uma realidade bem definida, mesmo que seja bem complexa. Já o Zago está além disso. Ele não é uma criatura multiversal, ele é uma anomalia alterversal, que pode transcender todas as dimensões e Alterversal. O Rei Escarlate, pra mim, ele é uma criatura multiversal. Existe uma criatura omniversal que é superior ao que está no nível de afetar um omniverso. Um omniverso é a junção de vários multiversos. A Alterversal é superior muito mais superior do que tudo isso. universos que existem. Mesmo que fossem usados SCPs incrivelmente poderosos contra ele, eles não teriam chance. A maioria seria de cara descartada porque os algo, em teoria, não tem um corpo físico para ser destruído ou contido. E até os métodos de contenção mais avançados da Fundação, mesmo para manipuladores de realidade como o 343, ainda acontecem dentro de uma realidade que pode ser manipulada ou compreendida. Então os algo poderia facilmente corromper a realidade, anulando ou invertendo tudo. Os algo, em teoria, seria um Apollyon, mas até mesmo nessa categoria ele não se encaixaria, porque ele vai muito além dela ou de qualquer outra. E a missão da Fundação de manter a normalidade fica totalmente impossível nesse caso, e nós teríamos simplesmente que aceitar e tentar controlar os danos que ele causaria, se é que isso fosse possível, tentando evitar que ele se manifestasse completamente. Caraca, ela mesma reconheceu que é literalmente impossível conter os algo e é literalmente impossível botar ele em Apollyon, que é o mais sinistro de dificuldade que a Fundação considera, né, e no seu próprio verso, porque os algo é totalmente fora da caixinha. Até mesmo usando SCPs e tecnologia para talvez criar uma realidade adaptada e alterada para tentar viver nela. Com tudo que eu falei até agora, era meio que óbvio que ele seria impossível de conter de qualquer jeito. E como eu disse no começo do vídeo, o Zalgo é algo horrível. Zalgo é algo que está chegando. Ele vai chegar logo logo. Ele vem e ele espera atrás da parede. Caraca, essa imagem aqui é sinistra. Um ser totalmente escuro, cadavérico, envolvido por pura escuridão e vermelho. Vermelho escuro. Ele é uma desgraça que está na espreita, é paciente e inevitável. Caraca. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Desculpa pela demora para trazer mais vídeos, né? Fiquei 2 semanas sem trazer vídeo, mas pretendo voltar a trazer vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. É isso aí. Falou!